Nós começamos o mês de agosto e o mês de agosto ele é muito especial porque é quando acontece o Agosto Dourado, que é uma campanha que chama atenção para um dos atos mais poderosos e naturais da vida, a amamentação. Reconhecido como o alimento mais completo para o bebê, o leite materno nutre, protege e fortalece o vínculo entre mãe e filho. Mas para muitas mulheres, amamentar ainda é um desafio e exige apoio. Para falar sobre como políticas públicas e redes de apoio podem fazer a diferença, nós convidamos a médica pediatra, a doutora Ana Carolina Bueno. Olá, doutora Ana. Boa tarde para você. Obrigada pela participação. Boa tarde, Mayara. Obrigada pelo convite. Doutora, é sempre muito importante a gente reforçar, apesar de que parece, né, para quem é mãe, é um assunto muito familiar, muito costumeiro de ser tratado, mas quais são os principais benefícios da amamentação para o bebê e, claro, também para a mãe? O leite materno, ele é o alimento mais completo que a gente tem para um bebê, né? Então, para a questão de desenvolvimento da criança, para o crescimento, sistema imunológico, então, todos os estudos mostram para a gente o quanto que é importante o leite materno para isso. Então, em questão cognitiva, em questão de imunidade, adoecimento, a gente sabe que o bebê que mama no peito, ele tem menos chance de adoecimento e melhores, marcos, né? Ele chega mais rápido a esses marcos cognitivos. Então, alguns estudos já mostram que o bebê que mama, ele tem um cognitivo melhor. Para a mãe, a gente sabe que vem na prevenção de câncer de mama, câncer de útero, além de ser a melhor forma, né, a forma mais natural que a gente tem para ajudar na questão aí do vínculo entre a mãe e o bebê. Então, esse momento da amamentação, as mulheres que amamentam, que têm essa oportunidade de amamentar, a gente sabe que fica muito mais fácil. Ali é um vínculo muito forte, muito importante, né? Então, esse processo de poder alimentar seu filho é um processo muito bonito e que vai favorecer esse vínculo aí entre a mãe e o bebê. Certo. E por que o leite materno ele é considerado o padrão ouro na alimentação infantil? Ele é o padrão ouro porque ele é o que tem que todo bebê precisa, nas quantidades certas, né? Uhum. Então, a gente não tem no mercado de nenhum outro animal vai produzir um leite que tenha todas as coisas nas quantidades corretas que um bebê humano precisa. Então, isso só a mãe. Então, quando o neném nasce prematuro, a gente sabe que precisa um pouco mais de proteína. Naturalmente, aquela mãe de bebê prematuro, ela faz um leite com mais proteína, né? Com mais nutrientes, micro e macronutrientes para aquele bebê, sabendo que ele nasceu antes. Então, a natureza ela é muito perfeita nesse ponto. Então, por melhor que seja a fórmula, por melhor que seja a indústria, ela jamais vai conseguir produzir um leite da mesma qualidade que o leite materno. Então, a gente fala que assim, ele é o padrão ouro. Quando a gente não tem a possibilidade de amamentação, a gente vai tentar usar as fórmulas, mas sempre preferindo o leite materno, tentando estimular o leite materno. Então, essa é a maior importância do agosto dourado. Então, a gente pensar e tirar um pouco dessa questão de, amamentar é natural, então qualquer mulher vai conseguir amamentar. A gente sabe que precisa de um suporte, a gente sabe que precisa de uma ajuda, inclusive do ponto de vista dos profissionais da área da saúde, da família e da sociedade. Uhum. Então, se a gente considerar que precisa de no mínimo 6 meses para amamentação para o bebê, que é o recomendado, a gente já começaria até pela própria licença maternidade, É que verdade. hoje no Brasil ela é de 4 meses para a maior parte das mulheres quando elas têm. Verdade. A senhora estava falando aí agora há pouco em relação aos desafios, né, que são enfrentados pelas mulheres nesse processo de amamentação, que muitas vezes não é tão natural quanto se imagina. Inclusive, existem ali problemas em relação à pega dos bebês, como a senhora disse agora que a avaliação de um profissional, né, realmente qualificado é bastante indicada, né, para este momento. Quais são ali os principais desafios para que esse processo aconteça de fato? Além desse que eu citei de exemplo, da pega do bebê, a habilidade ali daquela mãe que ela precisa desenvolver, né? Porque a gente não nasce sabendo de lidar ali com aquele bebê e desse processo todo. Quais são esses desafios? Eu acho que o principal desafio é a gente entender que tanto a mãe está aprendendo a amamentar, quanto o bebê está aprendendo a mamar, né? Então, não é uma coisa assim, tem um reflexo de sucção, sim, mas como colocar esse bebê ao seio, como posicionar esse bebê, como fazer esse manejo, ele é muito difícil. A gente precisa ensinar, a gente precisa auxiliar essa mãe ali nesse início. Então, muitas vezes na sala de parto, a gente vê que não tem profissionais ajudando essa mãe, não são todas as maternidades que têm esse profissional ali auxiliando a mãe naquele primeiro momento.
A gente fala que a hora de ouro, né? É muito importante do bebê ter contato, já ir para o seio materno. Então, a gente precisa ajudar, ensinar essa mãe como colocar esse bebê, porque nesse inicinho, a posição, a forma como esse bebê fica ao seio materno, ela é muito importante. Outros desafios que às vezes a gente vai ter, pode demorar um pouquinho em questão de apojadura, ou algumas mães podem ter alguma dificuldade na produção, tanto para menos quanto para mais. Então, se a mãe às vezes já teve que fazer alguma cirurgia na mama, teve que fazer, colocou alguma prótese, teve alguma interferência, algumas doenças são fatores de risco. Então, por exemplo, obesidade na infância, na adolescência, pode ser um fator de risco para ter uma alteração, né, na formação da glândula mamária. Então, às vezes pode não ter a produção da forma correta, ou às vezes produz demais. Então, o jato é muito forte, o bebê não consegue engolir, ou às vezes o bebê tem uma dificuldade nessa questão de deglutição. Então, a gente precisa avaliar, precisa ter um profissional capacitado para avaliar esse manejo e ajudar essa família aí nesses primeiros momentos, principalmente. A senhora falou um termo que, para quem não é mãe, é um pouco diferente, apojadura. Eu sei porque eu tenho 2 filhos e amamentei bastante, graças a Deus, tive esse processo com bastante facilidade. Mas o que que é a apojadura para quem não entende nada desses termos maternos, vamos dizer assim? A pajadura nada mais é que a descida do leite, né? Então, assim, pra gente às vezes fica muito comum, a gente esquece que nem todo mundo consegue lembrar essa parte, mas a pajadura seria a descida do leite, que geralmente vai acontecer ali nesses primeiros 3, 5 dias, né, do bebê. Então, no início, às vezes é um pouco mais de colostro, não tem tanto leite, e aí você vai ter a produção mais dita, assim, do leite materno, seria ali entre o terceiro e o quinto dia, para a maior parte das mães, e aí a gente chama esse momento de apojadura. Então, em alguns momentos fica muito difícil, algumas mulheres têm muita dor, pode ter um pouquinho de mastite, porque às vezes tem muito leite, o bebê não está conseguindo drenar essa mama de direito, da forma correta. Então, é importante a gente conseguir auxiliar essa mãe para que ela não tenha dor, que ela não tenha mastite, então diminuir a chance aí de problemas relacionados a esse momento. Certo. E supondo que a mãe não consiga realmente esgotadas todas as possibilidades, e aí ela precisa optar por fórmula ou ter acesso a um banco de leite materno, que geralmente é mais difícil, né, doutora? Infelizmente, essa não é a realidade da maior parte das mães que não conseguem amamentar e acabam optando pela fórmula. É, em relação a essa questão de doação de leite materno, em relação à possibilidade de conseguir, né, ter acesso a esse leite, quais são as orientações? O banco de leite materno, ele geralmente ele vai estar para os prematuros, né? Os prematuros extremos, que às vezes a mãe não está conseguindo ali fazer a ordenha ainda de leite. A gente sabe que para esses bebês prematuros, a fórmula, ele aumenta a chance de uma doença importante, que é a enterocolite necrotizante. Então, a utilização do leite materno de banco ajudaria a gente a diminuir essa chance. Então, como é muito importante doar, eu falo que toda mulher que amamenta e puder doar, é muito importante. Elas acham que não, mas esse leite pode salvar milhões de vidas ali, principalmente desses prematuros na maternidade. Então, procurar sim os bancos de leite para poder doar. Seria um sonho se a gente pudesse ter esses bancos de leite para todos, mas infelizmente a gente sabe que até para atender essa demanda dos prematuros é difícil, porque o leite precisa passar por todo um processo de pasteurização, de avaliação, para ver se ele tem segurança para poder chegar a esses bebês prematuros. Então, acaba que a gente também perde um pouco. Então, por isso que é tão importante a gente ter a doação do banco de leite. Mas, infelizmente, quando não é esse bebê prematuro, quando a gente não consegue fazer, a gente vai optar por os leites artificiais. E aí a recomendação é sempre dar preferência para a fórmula nesse último caso.